Essa semana, a antropologia perdeu um de seus maiores autores teóricos, antropólogos da contemporaneidade, Marshall Sahlins. Eu nunca tinha feito um vídeo especificamente sobre ele, sobre sua obra, então vai aqui a minha homenagem. Sahlins é um antropólogo muito importante e vai continuar sendo para toda a antropologia contemporânea, toda a antropologia ocidental. Ele tratou de, digamos assim, atualizar o estudo da antropologia e conectar com o estudo da sociedade moderna ocidental. Isso é muito importante, né, para a gente que estuda sociedade contemporânea, consumo, modos de vida, né? Sahlins, ele começou sua carreira mais numa pegada evolucionista e foi se convertendo ao estruturalismo de Lévi-Strauss, mas eu acredito que o que caracteriza a sua obra, ao menos da maneira como eu leio e gosto de usar nas minhas análises, são as teorias sobre simbolização, né? Por exemplo, o debate famoso que ele trava com Marx na sua grande obra La Pensée bourgeoise. Sahlins trata de criticar, em certa medida, a ideia da economia burguesa, porque uma visão mais economicista, mais centrada em modos de produção, tende a conceber, por exemplo, a criação e movimento dos bens dentro da economia a partir de valores. E isso, segundo Sahlins, acaba ocultando todo um sistema significativo de códigos que governam essa utilidade. Isso significa a gente reconhecer que a economia é sim, em sua estrutura, uma organização social que define elementos, bens, coisas a partir da cultura. Tudo que é considerado necessário ou desnecessário dentro de uma sociedade, dentro da sociedade capitalista atual, é sim uma construção cultural, depende das relações simbólicas entre os vários elementos da cultura. Ou seja, esse ponto de vista, ele enxerga a nossa produção contemporânea não como uma atividade determinista que molda a natureza, mas como uma troca, né, invertendo a questão de que a gente só vai satisfazer as nossas necessidades depois da gente entender e conhecer o mundo, né? Isso é um pouco também o que o Lévi-Strauss fala quando ele critica os funcionalistas, né? Os homens fazem as coisas e criam as coisas não porque elas são úteis, mas eles descobrem o mundo porque aquilo os faz pensar sobre o mundo. E a partir daí vão sendo criados regimes de utilidade, de funcionalismos e tal. Então, Sahlins, ele fez uma grande crítica ao estudo de Marx, que justamente tenta entender a sociedade capitalista dentro dos regimes de ciclos de produção e consumo, mas, ao ver de Sahlins, o Marx ele não entra nessa seara de que existe algo cultural para além da vantagem pragmática da produção de bens.
O que está por trás dessa ideia toda, enfim, é que no capitalismo, consumo e troca são meios de comunicação cultural. O que os homens produzem e como eles produzem, vai dizer Salins, depende do esquema cultural do homem e das coisas. Então, a crítica de Salins a Marx, ela está muito mais pautada nessa ideia de um sistema de necessidades que faria, então, parte e se conectaria com uma ideia muito maior, muito mais ampla de um sistema simbólico que Marx não se preocupa em descrever, em nomear. Marx não responde ao código cultural que ordena as necessidades a serem satisfeitas. Ele toma, novamente a gente pode pensar que ele tome a questão da universalização, né? Porque é como se já estivesse dado por si só e fosse só aquilo. Claro que ele está falando da burguesia na Europa, mas mesmo assim ele não se preocupa com essa questão. O processo material, nesse sentido, todo o processo de produção de valores tem muito a dizer sobre nós, produtores desses valores, né? Sobre a nossa cultura. É um processo significativo para a gente, que ele vai chamar de totemismo burguês, né? Que é uma lógica que ele absorve dos estudos antigos da antropologia, lógica totêmica da existência de um animal, de um totem para uma determinada tribo, que daria essa relação, né, daria essa sensação de pertencer, de distinguir do outro, né? E ele vai dizer que essa lógica totêmica, ela continua a existir na sociedade moderna, contemporânea, capitalista, mas isso se dá a partir da manufatura de objetos, consequentemente do uso de bens, e é claro, numa velocidade muito mais acelerada. Não existem totens imortais e fixos, né? A gente está mudando o tempo todo de totens, né? A sociedade capitalista, assim, ao invés de utilizar os elementos da natureza para realizar essas classificações, ela utiliza os objetos produzidos, industrializados para isso. E a nossa variabilidade de operadores totêmicos, vai dizer Salins, é muito grande. Nós temos muitos e muitos e muitos objetos. Só que esses objetos, eles estão atrelados a uma estrutura, né? A um sistema simbólico. E a utilidade que um objeto passa a ter dentro da sociedade não é uma característica intrínseca a ele. Novamente, ele ultrapassa a lógica utilitária e ele mostra como existe uma significação das qualidades objetivas para que, em determinada cultura, um determinado objeto seja considerado útil, mas também simbolize determinadas coisas, e em outra, não. Né? Por exemplo, eu já falei aqui em outros vídeos de razões culturais existentes nos padrões de consumo alimentar, de vestuário, né? Existe uma lógica que vai fazer com que a gente consuma determinados alimentos e rechace outros, e isso a lógica utilitária não explica, porque teoricamente haveria muito mais oferta, ou seria muito mais barato consumir determinadas coisas do que determinados alimentos em detrimento de outros, mas a nossa cultura não considera esses alimentos comestíveis. Né? A própria produção, então, ela é organizada assim, em termos desta lógica cultural que define o que é ou não passível de ser utilizado, consumido, né? E tudo isso é um grande aprendizado que a gente tem com o Marshall Salins, esse grande antropólogo da sociedade capitalista, né? Isso faz a gente pensar que, para além da ideia de uma ideologia imposta pela publicidade sobre os nossos gostos, e a gente simplesmente passivo a isso,
A gente tem que entender que a própria publicidade, ela tem que conhecer os elementos simbólicos da nossa cultura e ela pode até forjar algumas novidades, ela pode forjar associações que permitam a gente dar um estalo e relacionar um determinado produto a um jogo simbólico muito maior, muito estrutural e por isso fazer sucesso, mas isso não significa simplesmente que qualquer coisa que se for colocado ali vai ser aceito. Não, tem que ter muita inteligência, tem que ter muita lógica e domínio do nosso sistema cultural para fazer um produto dar certo. E eu acredito que uma grande contribuição, então, de Salin seja ele conseguir explicar o que o Marx não conseguiu explicar, né? Essa produção como um modo de vida, enquanto Marx se preocupa muito mais com as coordenadas materiais, a questão do trabalho transformando a natureza, mas ele não se dedica a entender de que forma essa apropriação, essa relação trabalho com a natureza, ela também é calcada em elementos simbólicos que vêm primeiro, e o que acontece depois, a produção é decorrência da forma como essa apropriação se dá, né? O que o homem vai produzir, como o homem vai produzir, o que produto vai surgir daí, como ele vai ser vendido, tudo que ele produz a partir dessa venda é culturalmente pautado. Sendo assim, é importante a gente olhar para a apropriação que as economias nativas locais vêm realizando do capitalismo e a ressignificação desse sistema por essas sociedades. Populações tidas como marginalizadas, que pouco têm acesso ao mercado capitalista, mesmo o Brasil se inclui nisso, apesar da explosão do consumo recente, buscam-se sempre alternativas para lidar com estes objetos e construir outros tantos que partem de, muitas vezes, inclusive, objetos usados ou que são reaproveitados e que acabam, então, tendo a sua significação alterada a partir daí.